Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Josué de Azevedo. Quero, nesse momento, compartilhar com vocês uma passagem bíblica no livro de Salmos. Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O salmista, ele dá para nós aqui referências da importância de confiarmos em Deus e anelar pela sua presença. E ele coloca com muita propriedade: primeiro, o Senhor é a minha luz; segundo, a minha salvação, a quem temerei. O salmista, ele é muito claro em dizer que o Senhor é a força da sua vida, ou da minha vida, da nossa vida. Ele diz: de quem me recearei? Ele prova mais uma vez que a sua confiança está em Deus e que é necessário que cada um de nós confiemos no Senhor. Ele chama aqui os malvados do adversário, adversários de malvados, e também ele diz que são inimigos. E ele, de uma forma clara, ele diz que eles investiram de forma cruel contra ele para comerem a carne, mas eles tropeçaram e caíram. Mais uma vez o salmista, ele mostra a sua confiança em Deus, sabendo que mesmo que o inimigo se levante de forma feroz para destruir, ele confia plenamente que o inimigo não irá prevalecer. Ele ainda manifesta no versículo 3, dizendo: ainda que um exército me cercasse. A confiança do salmista está totalmente em Deus, dizendo: o meu coração não temeria. Isso é ter realmente Deus como seu protetor, como seu guarda fiel, como seu guia verdadeiro e único. Ele ainda manifesta no versículo: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Tem momentos na nossa vida que nós observamos que as lutas são grandes, mas precisamos confiar no Senhor, depositar em Deus a nossa confiança. É importante mencionar também que, se não fosse a mão de Deus com Davi, Davi cedo teria morrido, padecido pelas mãos dos seus inimigos. Mas por causa de tanta aflição, ansiedade e perseguição que veio na sua jornada, mas ele confiou no Senhor. Se olharmos bem em uma análise bíblica, nós vamos perceber que Davi, ele foi atacado por um urso, lá em 1 Samuel 17, versículo 34, e atacado também por um leão, lá em 1 Samuel 17, versículo 34 ao 37. Também a palavra de Deus nos mostra que ele foi atacado por Golias, lá em 1 Samuel 17, 48 ao 50. Também diz que ele foi atacado por Saul, lá em 2 Samuel 19, do versículo 1 ao 24, nós vemos que Saul persegue para matá-lo. Ainda as Escrituras nos mostram que ele foi atacado pelos amalequitas, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, e também atacado pelos filisteus, lá em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 17 ao 25. Em algum momento, também a palavra do Senhor nos mostra que ele foi atacado por Absalão, lá no Salmo 3, que mostra com muita propriedade, diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e que exalta a minha cabeça. Quem sabe você está passando por um momento de luta, por aflição, por angústia, mas o Senhor, nosso Deus, ele é o seu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no momento da sua angústia. Confia no Senhor, não desanime.
ainda nós percebemos que Davi se sentiu cansado do momento da sua aflição. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, e ainda em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 16, mostra o cansaço de Davi, mas ele continuou prosseguindo e servindo ao Senhor. A palavra que o Senhor dirige a você nesta hora: não desanime, ainda que a luta venha, que a aflição venha, seja perseguido, continue confiando no Senhor, com certeza Ele te dará vitória. Confia mesmo no Senhor, continue avançando, Deus te abençoe.